Emerson, eu acho que antes de tudo é bom dizer que a consumação da eliminação do Cruzeiro veio ontem, mas ela foi pavimentada desde a primeira rodada, né? E acho que dá um peso ao vexame quando o Cruzeiro é eliminado na quarta rodada da fase de grupos, né? Além de cair em um grupo como esse, o Cruzeiro ainda conseguiu isso com muita antecedência, fazendo somente um ponto em 12 disputados. Mas falando sobre o jogo, eu acho que o Leonardo Jardim tomou a escolha correta de um time reserva, não faria nada de diferente do que ele fez, pelo menos no início do jogo. Mas até como a Rafa falou, achei que o Cruzeiro foi apático em campo, né? Não foi um jogo bom do Cruzeiro, no geral, foi um jogo ruim de se ver, né? Tecnicamente muito fraco. E por mais que exista o contexto de altitude, que eu entendo perfeitamente que acaba alterando o cenário de um jogo, eu esperava mais desse time reserva, porque muita gente que atuou tinha poucos minutos, né? Se não fosse pela classificação, que de fato era praticamente impossível, ainda mais depois da virada do Palestino, mas eu acho que alguns jogadores que estão tendo poucos minutos poderiam aproveitar melhor essa oportunidade, afinal de contas, foi a que surgiu. Primeiro tempo, com as duas equipes zeradas em termos de chutes no gol, né? O Cruzeiro tendo mais posse, mas tendo uma dificuldade tremenda de conectar o ataque, né? E quando a bola chegava no ataque, por várias vezes voltava muito fácil, não tinha essa capacidade de retenção, né? Acho que Lautaro e Bolassi se entregaram bastante, mas não produziram muita coisa. E defensivamente o Cruzeiro começa a sofrer um pouco mais na reta final do primeiro tempo, né? O Muxuque, mais uma vez, mostrando organização, mas tecnicamente não consegue produzir muita coisa. Mas tentou muita ligação direta, principalmente ali às costas dos laterais, né? Buscando explorar o Orejuela por um lado e o Penidia por outro. Mas não foi o Muxuque que produziu muita coisa. Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro voltou ainda mais apático, né? Bem desconcentrado e vem o gol logo no início. Com antes de 10 minutos, o Cruzeiro acaba sofrendo gol e para mim tem uma sequência de erros, né? Claro que o erro que todos acabaram pontuando mais, no geral, foi o do Cauã Prates, porque ele erra o domínio e acaba servindo ali o Orejuela, né? O Orejuela que, inclusive, fez gol contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Voltou a fazer ontem. Mas para mim teve uma sequência de erros, porque o William dá um certo espaço para o Penidia cruzar e, sinceramente, Emerson, fiquei muito incomodado com o erro do Jonathan Jesus. Foi o erro que mais me incomodou, porque ele claramente tira o corpo da direção da bola, né? E um zagueiro dentro da área, ele não pode agir por dedução, achando que quem tá atrás dele vai ter mais condições de tirar a bola. Ele tava de costas pro Cauã Prates, né? Então, se ele pensou que ficaria melhor pro Cauã tirar, ele deduziu. Zagueiro dentro da área não pode fazer isso. E aí, bola na altitude, na velocidade que estava, é claro que isso acaba condicionando um pouco o erro do Cauã Prates também. Mas, enfim, vem o gol e ao menos o Cruzeiro consegue reagir rapidamente, né? Depois tem um chute do Lautaro para fora e o Cruzeiro tem uma certa melhora aí, para mim, o melhor momento do Cruzeiro no jogo com as entradas de Romero e Kaique Kenji, né? E o Kaique Kenji merece um certo destaque, porque quando entrou, já entrou com muita personalidade, fazendo uma jogadaça, né? Pedalando, mostrando recurso, habilidade e até conectando melhor esse ataque do Cruzeiro que não conseguia se encontrar, né? Porque nessa jogada do gol participa o Kaique Kenji, participa o Bolassi, participa o Eduardo e o Lautaro consegue fazer um belo gol de canhota. Então a gente está falando de 4 jogadores que participam, mas isso com uma influência tremenda do Kenji, que, claro, a gente vai falar um pouco mais, mas merece mais oportunidades, né? Tem um cenário bom para ele nessa ponta esquerda. Agora, depois do gol, o Cruzeiro também não produz muita coisa. Acho que o Jardim colocou o Wanderson talvez de uma maneira desnecessária, o Diné não entra, mas de forma afobada, e até o Muxuque tem as melhores oportunidades, né? 2 com Penidia, obrigando o Cássio a fazer 2 boas defesas, mas o Cruzeiro em si não consegue fazer muita coisa.
Então, no geral, infelizmente, o Cruzeiro deixou para decidir a sua vida em um jogo que a gente já sabia que seria complicado, né? Pela força do Muxuca em casa, mas principalmente por esse cenário de altitude. E aí pagou o preço por conta de todos os erros, principalmente da direção, e acabou caindo na Sul-Americana. De bom ontem, eu sinceramente não consigo pontuar muita coisa, não. Para além do Kaique Kenji, acho que não tem muito o que se dizer. Talvez Cauã e Murilo, né? Mas antes disso, dá para se falar da sequência positiva que o Cruzeiro tem tido com o time titular. Pelo menos é um alento para um time que pode fazer mais e melhor nas competições nacionais que restaram. Querem avançar nisso, Rafa, Patrick, um pouco mais no que foi o jogo? Eu acho que as boas notícias são realmente os garotos. O Cauã teve esse erro, mas, assim, o erro faz parte do futebol, né? Eu sei que a gente não gosta de assimilar essa realidade, mas ela é um fato, assim, os atletas erram. A questão é que alguns erros geram gols do adversário e outros não, né? Diversos outros atletas também cometeram erros que geraram possibilidade de finalização para o Muxuque e acabou não sendo gol. O Muxuque finaliza um pouco mal também, né? Pelo menos nessa partida, achei que a pontaria não estava tão legal. Então, ele sim cometeu um erro, mas acho que, em linhas gerais, foi uma boa estreia dele. A gente tem que lembrar que é um adolescente de 16 anos fazendo a sua estreia com a camisa do Cruzeiro na altitude, né? Então, assim, qualquer análise que tente pesar demais aí, eu não acho justa. Acredito que ele vai precisar ter sequência, né? Até para pegar mais confiança, e porque a gente tem só o Kaique ali pela esquerda no momento. Imagino que na janela de transferências exista um foco em trazer um lateral esquerdo numa idade, né, de auge, assim, mas até lá, principalmente, ele vai precisar de ter sequência. Eu espero que não mine a confiança dele essa situação, porque acontece, faz parte. É óbvio que a gente prefere que os erros não aconteçam, e se acontecerem, que não impactem direto no resultado, como foi. Mas acho que, em linhas gerais, foi uma boa partida dele, assim, boa partida dentro do contexto, né, do que foi o jogo, que eu acho que foi um jogo coletivamente ruim do Cruzeiro. Mas acho que ele, o Murilo, tentou muito também, teve muitos duelos, né, muitas disputas, conseguiu ganhar um número interessante dessas disputas. Acho que até em comparação com o Wallace, que eu sinto que disputa muito pouco a bola, né? O Wallace é meio sumidão ali, e para um camisa 5, acho que ainda mais num jogo como esse, que foi marcado muito mais por transpiração do que inspiração, eu esperava um pouquinho mais do Wallace nesse sentido. Acho que todos nós, né? De ser um cara um pouco mais combativo, que desarma mais, que aparece um pouco mais para o jogo nesse sentido. Acho que o Murilo acabou aparecendo mais do que ele, e não sei se não seria uma pulguinha atrás da orelha aí de Leonardo Jardim para domingo, porque o Murilo pode fazer a função de primeiro volante, e diante do que os dois apresentaram no jogo, eu tenho a sensação que o Murilo ofereceu mais. Acho que às vezes faltou aparecer um pouco mais, o Murilo faltou aparecer um pouco mais como opção para ajudar a construir, e acho que o Cruzeiro como um todo teve muito essa dificuldade, assim, dos atletas se apresentarem para o jogo, que é algo que a gente não se desacostumou a ver, né? Porque o time tem conseguido fazer isso com uma certa constância, mas ontem voltou um pouco nessa estaca, acho que pelas muitas mudanças, pela altitude, enfim, pela sequência, e simplesmente por ter sido uma partida ruim, mas acho que ele se credencia a ganhar mais minutos. Gostaria de vê-lo ali ao lado do Lucas Silva contra o Sport, sabendo que ele não está 100% pronto, que ele não fez, das duas partidas que ele fez, nenhuma foi perfeita, né? Mas acho que mostra alguns direcionamentos, e talvez com um time mais encaixado pode ser interessante a utilização dele. E o Kaique Kenji também, que acho que entrou muito bem, e como o Caio falou, né? Acho que tentou algo, né, de diferente, assim. Eu senti muita falta no Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, de um ímpeto, cara, de tipo assim, nós precisamos vencer o jogo, né? Porque o Muxuque estava na dele, vocês concordam? Um empate ali, eventualmente até uma derrota, não faria muita diferença para a campanha deles. Então, quem precisava tomar as rédeas da partida nesse sentido e buscar criar e finalizar mais era o Cruzeiro, e eu não vi
esse senso de urgência nos nossos atletas em nenhum momento, assim. E eu sei que a altitude pesa e eu não vou desconsiderar isso em nenhum momento, mas eu sinto que mesmo com a altitude o time poderia ter tido um senso de urgência maior, e talvez o Kaique Kenji entrou com esse senso de urgência e acabou sendo premiado por ter uma participação direta aí no lance do gol. Acho que os garotos são, assim, as ótimas notícias, né? Os garotos da nossa base. Mas, em linhas gerais, foi uma partida bem mediana do time. Pareceu um pouco desinteressado em alguns momentos. Entendo pelo contexto, mas, poxa, acho que poderia ter apresentado um pouco mais desse ímpeto, assim. Acho que era o que eu esperava, pelo menos. Ainda mais você pensar na possibilidade de atletas que não vêm jogando muito, ganhando minutos, em que pese todo o contexto e cenário, eu esperava um pouco mais, assim, dessa coisa do cara colocar uma credencial, né? Leonardo Jardim, você pode contar comigo para a sequência. E acho que alguns desses atletas não fizeram isso, assim, não aproveitaram tão bem essa oportunidade. Acabou sendo um jogo bem mediano. Quem estava com sono provavelmente acabou dormindo. E é isso, um fim melancólico de uma tragédia anunciada, de um vexame que a gente já sabia que viria. Então, faz parte, né? Acho que tem que assimilar internamente, assim, é preciso que quem toca o futebol do Cruzeiro entenda por que isso aconteceu, e o erro de planejamento não é só desse ano, vem errando muito, né? É preciso que quem toca o futebol do Cruzeiro entenda que sem projeto esportivo não se vai a lugar nenhum, não basta querer vencer, tem que saber como se quer vencer. E eu espero que daqui para frente a gente consiga, sabe, enveredar nesse caminho, porque acho que com a comissão técnica que temos e o grupo, quem ficou no Cruzeiro, me parece que há um caminho. Então, é muito cedo ainda, mas vamos torcer para que esse caminho siga aí sendo bem trilhado e quem toca o futebol do Cruzeiro aprenda as lições que precisam ser aprendidas, porque a gente está um pouco conformado pela campanha e porque a gente já esperava, de certa forma, que a eliminação aconteceria. Mas internamente eu acho que não se pode normalizar, num grupo como esse, o Cruzeiro fazer 1 ponto de 12 e ser eliminado com ainda 2 partidas a jogar em casa. Então, eu torço muito para que internamente não haja essa normalização de mais um vexame na história recente do clube. Eu confesso que a partida do dia 9 de abril, que foi contra o Mushuc Runa aqui no Mineirão, naquele contexto também sem torcida, né, me incomodou muito mais do que a partida de ontem. Eu acho que a partida, né, de 9 de abril aqui, até pelo fato do Cruzeiro ter entrado com o time titular, ter perdido, e já ontem, né, o cara até lembrou, né, que faltou jogadores que têm tido poucas oportunidades aproveitar melhores as chances, né, até um ponto negativo daquele que nós sempre citamos, que o Rodriguinho, um jogo muito apagado, né, não gostei da partida do Rodriguinho, acho que ele poderia ter aproveitado melhor, porém também são jogadores que, como o Caio lembrou e ressaltando, poucos minutos, um time desentrosado e um time ontem, nós vamos bater nessa tecla aqui, eu principalmente, na altitude contra o Mushuc Runa, que encontrou as dificuldades, como eu disse, que talvez fez com que o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, né, ter feito aquele primeiro tempo muito abaixo, né. Cauã Prates é um ponto muito positivo, né, e é bom ressaltar porque mesmo depois de uma falha onde acabou gerando o gol do adversário, eu fiquei com a impressão na estreia dele, e a Rafa lembrou muito bem, é um menino de 16 anos, e por todo o contexto dessa partida, eu fiquei com a impressão, inclusive, que nós temos ali talvez um reserva assim imediato, e talvez, né, aquela sensação de imediatismo de o Cruzeiro contratar um lateral esquerdo, talvez não seja tão assim, sem já, né, depositar toda a confiança no Cauã, mas eu creio que tendo o Caí como titular, eu acho que o Cauã pode nos ajudar sim. Gostei da personalidade, mesmo depois de um erro, foi lá, fez um desarme, comemorou na frente da torcida, inclusive adversário, depois do Cruzeiro ter feito o empate. Gostei sim, é o que mais me agradou, até por se tratar de uma estreia no profissional e pela idade que ele tem. O Murilo também com alguns erros de passe, assim como foi contra o Palestino, quando ele estreou, mas é um menino que mostra, né, esse empenho, essa vontade, essa
constância também de competitividade, e aqui o Cruzeiro estava faltando alguns jogos antes, né, daquela virada de chave, na minha opinião, contra o São Paulo, e o Kai Kenji, né, que entra no primeiro lance, assim como também em outras partidas, quando ele entrou no primeiro lance, ele tentou algo, né, principalmente em lances individual. Ontem ele conseguiu, inclusive, que acabou ocasionando o gol do Cruzeiro. O Wallace, eu já tinha falado aqui, eu sou um dos críticos ferrenhos do Wallace, né? Até porque, Caramujo, eu joguei nessa posição na Várzea, né? Na Várzea, você sabe muito bem da minha história na Várzea, mas brincadeiras à parte, contra o Palestino, eu fui voto vencido aqui, inclusive também no chat, porque muitos viram uma boa partida, né, do Wallace. Eu não vou dizer uma boa partida, né? Alguns até falaram uma partida ok do Wallace contra o Palestino. Ontem, sinceramente, aí dentro da minha análise, tá bom? O Wallace não fez uma partida pior do que ele fez contra o Palestino. Análise minha. Ele ainda fez uma partida ruim, porém não foi pior contra o Palestino. E aí, considerando também todo o contexto da altitude e algum tempo sem jogar, ele ainda, dentro da partida de ontem, consigo me basear, assim como outros, que ele não serve talvez para uma sequência no Cruzeiro. Não estou dizendo que ele fez uma partida boa e nem sequer uma partida ok. Só não consigo ver ele ter feito uma partida pior do que ele fez contra o Palestino, onde muitos acharam que ele fez uma partida ok, e ontem ter colocado ele como uma partida pior do que foi lá no Chile. O Lautaro, que errou também, porque o Lautaro ele vai esbarrar em fundamentos de domínio de bola, finalização, porém, na minha opinião, sim, nos ajudou muito mais, por exemplo, do que o Bolassi. O Bolassi ontem, né, apesar de ter participado ali do lance do gol, foi um cara também que eu esperava mais dele na partida de ontem. O Lautaro, apesar desses erros de fundamentos, que sempre vamos nos deparar com ele, as melhores chances do Cruzeiro, que foram poucas, praticamente todas saíram do pé do Lautaro, né? Não estou dizendo que o Lautaro é a solução, não estou dizendo que o Lautaro tem que continuar no Cruzeiro, só estou dizendo que na partida de ontem, o Lautaro, que ontem no meu campinho eu sequer escalei como titular, nos ajudou com finalizações, com jogadas pela linha de fundo, com um gol de canhota, inclusive, uma bola muito difícil, né, de pegar para ser finalizada. Em outras faces ele consegue fazer um cruzamento, como foi lá em uma oportunidade, jogou lá na lateral, enfim. Então, diante desse todo contexto, como eu disse no início, sem romantizar a eliminação, que sabemos sim que é um vexame, que o Cruzeiro possa usar isso como exemplo para as próximas oportunidades, não na Sul-Americana, queremos estar na Libertadores, mas para as competições, inclusive, que estamos. Dá para usar como parâmetro, sim, para que a gente possa não cair nesses mesmos erros. Mas, sinceramente, foi um Cruzeiro que, apesar de não ter vencido ontem, com um time todo mudado, com estreia de meninos da base, na altitude, contra o líder, querendo ou não, é o líder do grupo E da Sul-Americana. É um Cruzeiro que eu vejo com Leonardo Jardim, mesmo quando tem muitas mudanças, ainda tem uma estrutura de time. Ainda que a partida ontem foi abaixo, sim. Mas agora eu vejo que o Cruzeiro tem, sim, esse senso de evolução e eu tenho conseguido verificar isso. Tem pontos negativos ontem, sim, mas eu consigo me apegar também a alguns pontos positivos, sem desconsiderar todos os fatores que já foram citados aqui, Caramujo. Boa. Já vamos ler algumas mensagens da galera aqui. Só um detalhe que você citou aí, Patrick, do Wallace, né? A Rafa também falou um pouquinho sobre o meio-campista. Estava até olhando aqui, ó, a questão que muito me chamou a atenção nas estatísticas foi o número de disputas de bola dos volantes do Cruzeiro no jogo de ontem. Nosso nobre Wallace aí, gente, ele esteve envolvido em 2 disputas de bola no jogo. Ele ganhou um e perdeu outro, tá? Em 60 minutos em campo. O Lucas Romero, que entrou na vaga dele, jogou 30 minutos, esteve envolvido em 4 disputas de bola, o dobro, tá? Com muito menos minutos em campo. E o Murilo Hickman, que muita gente criticou aí, eu acho que ele realmente errou muitos passes, mas o Murilo Hickman esteve envolvido em 13 disputas de bola, inclusive ganhou 10, ganhou a maioria das disputas de bola. Então, assim, o que a Rafa falou, eu acho que o Murilo Hickman, se o Leonardo Jardim quiser considerar o momento, talvez o Murilo Hickman seja um reserva para o Romero mais interessante do que o próprio Wallace, porque eu achei que o Wallace ontem se omitiu bastante do jogo, né? E quando a gente pega o jogo contra o Palestino, por exemplo, eu achei que foi um Wallace um pouquinho mais vivo, né? Ele tentou uns chutes de fora da área, tentou alguns passes diferentes. Ontem eu achei que o Wallace estava em campo, mas assim, estava ali, estava existindo.